é professora adjunta da disciplina de Pediatria Geral e Comunitária do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Vocês vão ver que é um grupo bem grandinho, é muito legal receber pessoas desse calibre no nosso evento, né? Ela é professora associada da disciplina Clínica Pediátrica do Departamento de Pediatria do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC. Ela participou de grupos de trabalho do Ministério da Saúde sobre o Guia Alimentar de Crianças Menores de 2 anos, que eu infantil também. E ela é atual presidente do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Foi indicada como coordenadora de pesquisa e excelência científica da Sociedade Latino-Americana do DORA, né, que já entra aqui nessa parte, que no caso seria a International Society for Developmental Origin and Health, certo? De 2023 até 2025. E também, junto com a doutora Fabíola, a gente trouxe aqui Paula Brielli, que ela é nutricionista, aqui agora trazendo um pouco de Pernambuco, nutricionista, mestre em nutrição e doutoranda em neuropsiquiatria e ciências do comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente ela é professora substituta de nutrição clínica no Departamento de Nutrição da UFPE, conselheira do CRN6, estando inserida nas comissões de formação e comissão de inclusão da gestão atual. Então, ela realiza atividades de pesquisa e extensão nas áreas de nutrição clínica, educação alimentar e nutricional, neuropsiquiatria e nutrição funcional. Tá certo? Então, agora eu já passo a palavra para a doutora Fabíola e qualquer coisa eu estou à disposição. Então, eu queria aqui agradecer imensamente o convite que me foi feito aí, em parceria, né, aí em nome da professora Kátia, e também em relação a agradecer o Henrique e o Gustavo, todos os presentes, e saúdo especialmente a todos aí na presença do professor Raul, que hoje acompanha, então, a minha aula, nossa discussão aí, que é um imenso prazer, assim, uma honra poder falar por uma mesa tão, né, uma mesa, vamos chamar assim, tão diversa e importante, sobre um tema de fórmulas infantis, alegações de marketing versus evidências. Para isso, eu gostaria só de lembrar que o leite materno, né, o aleitamento materno, não é só o leite, é a prática da amamentação, mas o leite materno é um alimento, ele é um alimento inigualável. Na verdade, se a gente for olhar hoje a amamentação e a composição do leite materno, a gente poderia dizer que ele é muito mais que um alimento, ele funciona como se fosse um tecido. Um tecido que fornece nutrientes, sim, mas que comunica saúde mãe e bebê do ponto de vista da promoção em curto e longo prazo. Então, quando a gente estiver falando de leite materno, queria que a gente começasse a lembrar que ele é um tecido. Isso vai ser importante porque muitas das alegações que a gente vai ver relacionadas a fórmulas infantis e indústria de alimentos vão tentar trazer uma informação simplista que se tem no leite materno, eu coloco em uma fórmula e a partir disso eu tenho o mesmo benefício, o que é uma visão bastante inadequada, tamanha é a complexidade da composição do leite materno, né? Aqui eu trago para vocês um artigo recente que vai falar um pouco mais, e é interessante, né? Ele fala de funções fisiológicas dos componentes do leite materno. Obviamente, aqui, gordura, carboidrato e proteínas que a gente conhece bem. Também a presença de minerais, bactérias probióticas, etc. E eu queria destacar um pouco, até dentro do conceito do Doherty, fatores epigenéticos, como a presença de microRNAs, que modulam ou alteram ou influenciam na expressão gênica desses bebês. Então, o leite materno, ele tem uma série de fatores epigenéticos que, quando o bebê ingere esses fatores, isso pode modular, modificar a expressão dos seus genes, promovendo aí muito do que a gente conhece de efeitos benéficos, né? Então, redução de mortalidade infantil, redução do risco de obesidade ao longo da vida, melhora do desenvolvimento neuropsicomotor e tantos outros fatores aí que vocês aí, de alguma maneira, já entraram em contato. Entretanto, para a prática da amamentação acontecer, é muito importante que a gente tenha um cuidado em relação ao que a gente vai trazer para essa mulher que amamenta. Então, assim, quem amamenta vai ser a mulher, mas uma mulher não amamenta sozinha. Ela precisa de apoio, informação e proteção.
Porque, obviamente, do ponto de vista de feedback, né, que vamos falar de uma forma bastante simples essa parte, o bebê mama, ele estimula o sistema nervoso central, ali daquela mãe hipófise hipotálamo, a liberar prolactina, que vai promover a produção de leite materno, e ocitocina, que vai promover a ejeção desse leite durante esse processo de amamentação. E isso é um feedback que vai acontecendo sob livre demanda. O bebê mama, estimula a mãe a produzir leite, o leite é produzido, o bebê mama, e assim esse ciclo, ele acontece. Entretanto, isso não é tão simples assim, porque existe uma série de outros fatores que agem nesse feedback, como, por exemplo, aumento das concentrações do ponto de vista de neurotransmissão de dopamina, que podem interferir nessa questão. E o que pode, por exemplo, modular, modificar a produção de um neurotransmissor tão importante como dopamina? Insegurança, medo, vulnerabilidades que só a mulher pode entender, depressão, alguns medicamentos. Então, por que isso vai ser importante? Que para o ser humano é muito importante, para a mulher que amamenta, é que ela esteja confiante e apoiada na sua escolha em relação a amamentar. Grande parte das mulheres, elas querem amamentar, elas desejam. Algumas vão conseguir, grande parte delas, se tudo correr bem. Mas elas precisam de apoio e proteção. E aqui tem um esquema muito interessante, que é o quanto que passa de pensamentos nessa neurotransmissão aqui, que pode, de alguma maneira, trazer insegurança e, muitas vezes, dificuldade na prática e no manejo da amamentação. Então, queria lembrar para vocês que amamentar não é só uma escolha, ela exige apoio e proteção, e eu já vou explicar por que eu estou falando disso. Isso é fundamental porque o Brasil, ele adota ele tem, né, uma lei que é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras, que é baseada, está presente no Brasil, já teve outros nomes e é lei desde 2006, regulamentada em 2017, mas que se baseia no Código Internacional de Promoção do Aleitamento Materno da Organização Mundial da Saúde, que também foi publicado lá no final da década de 70, começo da década de 80. O que faz essa lei? Ela regula as práticas abusivas de propaganda e marketing da indústria de alimentos, mamadeiras e bicos, visando proteger a amamentação. Um exemplo clássico disso é que esses produtos, eles existem para serem usados em algumas situações, mas a sua propaganda disseminada diretamente para a mulher que amamenta, para essa família, pode, sem dúvida nenhuma, interferir no seu desejo e na sua segurança em relação à prática da amamentação. Isso é fundamental. As fórmulas infantis, elas estão dentro desse grupo de produtos que a ANBCAL controla, regulamenta a sua propaganda, a sua distribuição, a rotulagem, assim por diante. Quando a gente pensa numa fórmula infantil, eu queria só lembrar aqui um pouquinho do histórico para vocês, que a primeira fórmula infantil foi desenvolvida, pensada por um químico alemão em 1887, aqui está errado, mas é 1887, ela era uma mistura de farinha de trigo, malte, leite de vaca, óleos vegetais, bicarbonato de potássio, para reduzir a acidez. Durante esse processo, viu-se que esse produto teria ele teria um espaço muito grande no mercado se ele fosse colocado de uma forma assertiva, como ajustes de composição para que tivesse aí a ideia de que ele é próximo ao aleitamento materno, e depois, mais para frente, mudanças de composição que falassem em relação a benefícios ligados a esses componentes que estão na fórmula, quer dizer, eu pareço leite materno, então, em algumas questões, então tenho lá uma gordura que parece, em relação a isso,
provavelmente eu vou ter aquele efeito. E, por último, mais recentemente, até eu diria um pouco mais perigoso até, como se as fórmulas infantis, elas tratassem situações que são normais para os bebês. Então, bebê regurgita, bebê tem cólica, bebês normais regurgitam, bebês normais têm cólicas, tem dias que o bebê faz cocô mais mole, tem dia que o bebê faz cocô mais duro, e isso é normal. E, a partir de então, hoje, a indústria, ela acaba trazendo produtos que como se tratassem sintomas normais desses bebês. Quer dizer, existe todo um histórico dentro disso que é importante que a gente conheça, e é importante que, para isso, essa informação traga para a gente exatamente qual é o papel das fórmulas infantis dentro dos nossos dias atuais e o quanto que a gente precisa estar atento para alegações, informações que chegam conforme a legislação brasileira, muito mais para o profissional de saúde, para que ele tome decisões junto com a mãe, junto com as famílias, na prescrição inadequada ou na prescrição desnecessária desses produtos. A primeira informação que eu queria trazer em relação a isso é que as fórmulas infantis, elas são reguladas pela Anvisa, que é o mesmo grupo que regula medicamentos. Existe um grupo dentro da Anvisa que está ligado às fórmulas infantis, mas só para a gente ter uma ideia que é o mesmo órgão que regula medicamentos. E que existe normativa para isso, várias diretrizes, as principais são as europeias, mas existe um grupo que chama Códex Alimentares, que se reúne desde a década de 80 para dizer o que pode e o que não pode ter dentro de uma fórmula infantil, o máximo e mínimo dentro de cada questão. Esse grupo é composto por uma série de representações, a própria indústria, sociedades defensoras da amamentação, sociedades científicas, órgãos regulamentadores sobre fórmulas, e vários outros componentes que discutem essas questões. Por que isso vai ser importante? Porque não é porque surgiu um estudo, e aí a gente vai conversar um pouco sobre esses estudos. Um estudo que foi patrocinado muitas vezes por uma empresa que produz fórmula, que diz que aquilo que ele colocou na fórmula é fundamental para o bebê, que isso vai ser incorporado de forma imediata dentro da regulamentação do Códex, porque é necessário mais evidência para isso. Não só evidência científica, mas também se aquilo faz sentido, né? Se aquilo é possível de ser implantado. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de lembrar para vocês. Toda fórmula infantil registrada na Anvisa, ela é segura do ponto de vista nutricional para atender às necessidades nutricionais, ponto, para lactentes. E essas necessidades nutricionais estão ligadas a crescimento até 4 meses de vida. Qualquer outra alegação em relação a benefício, ela extrapola o que é a recomendação aí da NBCAL em relação a esses produtos. Então, eu não devo dizer que uma fórmula infantil deixa o bebê mais magrinho, mais gordinho, mais ou menos inteligente. Essas alegações são alegações que não são adequadas, apesar de nós, profissionais de saúde, escutarmos isso o tempo todo. Então, aqui só para a gente ter uma ideia, que quando algum fabricante de fórmula infantil fala assim para a gente, olha só, a minha fórmula, ela tem uma quantidade de proteína, por exemplo, que é de 1,8, 1,9 gramas para cada 100 quilocalorias. E a fórmula do concorrente, ela tem mais do que isso. E o que significa ter mais? Ambas estão dentro de um padrão de referência que é proposto pelo Códex. Então, quem tem menos tem o menos do Códex, quem tem mais tem o mais do Códex. E essa faixa é uma faixa que é considerada de segurança. Ela é segura para garantir o crescimento dos bebês até 4 meses de vida. Isso vai, a maioria dos estudos são nesse sentido, isso vai ser uma normativa para todos os outros nutrientes que estão na fórmula. Então, primeiro, essa é a questão. Segunda coisa, quando alguma empresa diz, a minha fórmula tem esse componente
e a do outro não tem. Ou estou lançando um produto, muitas vezes da mesma empresa, que tem uma determinada coisa que o outro não tem. Se aquilo existe na fórmula infantil, é porque o Códex disse que é seguro para o nenê. Entretanto, ele não é essencial, ele não é fundamental, porque se ele fosse fundamental, essencial, o Códex e as diretivas e a Anvisa obrigariam todas as fórmulas a ter. Então, esse é um conceito muito importante para a gente começar essa apresentação, que é o seguinte: a fórmula pode ser mais cara, ela pode ser mais barata, ela pode estar dourada na prateleira do supermercado aos seus olhos, ou ela pode estar escondidinha lá embaixo. Às vezes ela é azul, às vezes ela é verde, quase para a gente não ver, mas se ela é fórmula infantil, elas são iguais. Elas são iguais para lactentes saudáveis. A gente vai ter um grupo de fórmulas infantis que vai ter composição diferente porque elas tratam doenças. Elas tratam alergia a leite de vaca, elas são para bebês prematuros, elas são para tratar erros inatos do metabolismo. Então, essa composição diferente, que é para bebês que têm necessidades dietoterápicas específicas, elas podem ser diferentes porque elas tratam doenças. Mas a grande parte das alegações que a gente acaba vendo e que não são adequadas nesse sentido, são especialmente para aquelas fórmulas que são utilizadas, que estão disponíveis para lactentes saudáveis, né? Então, esse é o primeiro conceito. É fórmula infantil, está registrada na Anvisa, que segue um regulamento. Esse regulamento, se está registrado, essas fórmulas, elas têm aí, elas são semelhantes, elas são iguais. E seja a fórmula infantil a mais cara ou a mais barata, ela já aumenta o risco do bebê desenvolver doenças em curto e longo prazo. Veja, aqui não é uma questão de achar, de trazer uma visão extremamente negativa ou positiva. É só para dizer que nada substitui a amamentação, e eu posso ter uma fórmula extremamente cara, que a gente pode ter várias alegações, mas já se parte do princípio que eu vou ter que diluir isso na água, que eu vou ter que usar aí uma mamadeira, um bico, que essa mulher, ela não vai poder, não amamentando seu bebê, ela não oferece esse tecido vivo para ele. E os próprios estudos lá, já da década de 80, do professor César Vítora, já mostrava que, seja o que você usar dentro de uma chuquinha, e aqui essa figura é bem interessante, uma criança tomando uma chuquinha com qualquer produto dentro, já vai ter maior chance de diarreia e de doenças respiratórias, inclusive aumentando o risco de morte por esses acometimentos, por essas afecções, né? Então, vocês veem que a questão é bem mais ampla do que simplesmente aí a composição. Criança que não mama no peito, está sujeita a algumas questões. Por isso que eu sempre digo aqui, eu acho que isso é muito importante, né? Cada família tem a sua situação, mas uma semana de amamentação é melhor do que nada, 1 mês é melhor que 15 dias, 3 meses é melhor que 2, 6 meses é melhor que 4, 8 meses com outros alimentos é melhor que 6, 12 meses é melhor que 9 e assim por diante. Então, esse olhar da promoção da amamentação em todas as situações, ele é super relevante. Nessa segunda parte aqui da minha aula, que eu vou trazer 2 exemplos que eu queria que vocês vissem, que é algo que está bem frequente, que a gente vê muito aqui no nosso meio, alegações que quando a gente vai pegar, aprofundar, lá naquele folheto onde tem uma informação, vai lá naquela referência que está na informação, pega aquele estudo e vai ler aquele estudo, a gente vai se deparar com alegações que não são totalmente verdadeiras. E aqui eu vou trazer alguns exemplos disso. Então, a gente não pode, a gente não deve estudar por folheto. Folhetos que as empresas distribuem, muitas vezes materiais científicos que a gente recebe, até de sociedades científicas, elas precisam ser vistas
com muito cuidado e atenção, porque a gente, como profissional de saúde, precisa ter a opinião crítica e a responsabilidade de passar a melhor informação possível para as famílias e a melhor informação possível em situações aqui onde a gente está discutindo isso. Então, uma das alegações que a gente tem hoje no mercado de fórmulas é que a modificação da proteína, então as fórmulas infantis têm proteína. Então, se eu reduzir o conteúdo de uma fórmula infantil, lembrando lá dentro do limite do Códex, vou ter bebês que crescem melhor e que não ficam obesos na vida adulta. Ou, vamos dizer, diminuem o risco de obesidade ao longo, aí, especialmente da infância, tem estudos até a adolescência. Então, essa é uma primeira alegação que a gente tem ouvido. E o segundo é que se eu quebro a proteína em pedaços pequenininhos, essa quebra reduz o risco, por exemplo, de doenças alérgicas, né? Seria algo que pode aparecer aí para vocês. Então, vou rapidamente trazer essa questão da proteína, só para a gente exemplificar. Então, a maior ingestão de proteína faz com que você receba maior quantidade de aminoácidos insulinogênicos, e quem são eles? Leucina, isoleucina e valina, especialmente aí no início da vida, né? Então, especialmente nessa fase aí que a gente chama dos primeiros anos de vida. Se eu receber mais desses aminoácidos insulinogênicos, a minha quantidade de insulina e IGF circulante vai ser maior, o bebê ganha mais peso, mais adipogênese e tem maior risco de ter ganho de peso exagerado, obesidade ao longo da vida. Lembrando que onde que estão os aminoácidos insulinogênicos na proteína, né? Onde que tem mais leucina, isoleucina e valina? Na proteína do soro do leite. A caseína é a fração do leite que tem menor quantidade desses aminoácidos insulinogênicos. E num grande estudo que foi, um estudo, mas é um grande estudo, que acompanhou lactentes até 5 anos de vida, hoje até mais, que receberam no primeiro ano de vida, fórmulas com menor quantidade de proteína, fórmulas com maior quantidade de proteína, e eram comparados com lactentes amamentados, e se viu que ao longo da vida deles, aqui medido, aferido pelo índice de massa corporal, os bebês que recebiam fórmulas, aqui em azul, com menor quantidade de proteína, cresciam de forma similar a crianças amamentadas. Isso foi o que esse estudo mostrou, e desde então veio uma série de desdobramentos. O primeiro cuidado quando a gente vai mergulhar nesse estudo, então baixa lá no American Journal of Clinical Nutrition, pega no PubMed, vai ler o método profundamente, vai ver análise estatística, vai ver as perdas durante o estudo, como a gente faz aí nas aulas de iniciação científica. A primeira questão que eu gostaria de trazer para esse estudo, que vale muito a pena a gente lembrar, é que essa quantidade de proteína testada nesse estudo, quer dizer, a fórmula que eles testaram nesse estudo, a quantidade de proteína dela, ela vai ser, inclusive, um pouco acima do que é permitido no Códex Alimentários. Então, o meu grupo High Protein, ele não existe. Na verdade, aqui, se a gente for procurar, nós vamos achar uma fórmula infantil com essa quantidade de proteína. A segunda coisa que é muito importante que a gente vá olhar, se a gente for olhar a composição dessa fórmula infantil, ela é uma fórmula que tem predomínio de caseína. Então, nesse estudo, que é um estudo experimental, os autores criaram uma fórmula com predomínio de caseína, porque é a caseína que tem menor quantidade de aminoácidos de cadeia ramificada, e a partir disso fizeram a comparação entre os grupos. A gente tem fórmulas no Brasil que tem 1,8 gramas para cada 100 quilocalorias de proteína na fórmula, nós temos, mas esta fórmula ela é predomínio de proteínas do soro. E ela não foi testada do ponto de vista de ensaios clínicos ou de um ensaio clínico como foi feito nesse estudo. Então, veja só, aqui a gente tem produtos que foram feitos para esse estudo
com uma composição de composição de aminoácidos diferentes. Então, mesmo sendo um estudo, eu não posso replicar os resultados deles para o produto que vem sendo apresentado ou que vem apresentado dentro de um folheto. Então, isso é extremamente importante quando a gente olha metodologicamente. Outra coisa, quando eu pego uma meta-análise, um estudo de meta-análise, que tentou avaliar se a concentração de proteína nas fórmulas infantis aumentava o risco de obesidade futura, e para isso pegou diversos estudos, não pegou só esse estudo, mas pegou diversos estudos, o resultado aqui fica bem claro que a compilação de resultados, ela não é favorável no sentido de aumento ou redução do risco de obesidade, quando eu comparo fórmula com fórmula. Quer dizer, essa alegação, ela não encontra base suficiente na literatura e nem na ciência aplicada para que a gente tome uma decisão ou diga que um ou outro produto aumenta o risco ou diminui o risco de obesidade. O que previne a obesidade em bebês, em lactentes, entre outras coisas ao longo da vida, é a amamentação e a alimentação complementar adequada, entre outras coisas, e aí vem até o ganho de peso da gestante, então, muitas outras coisas nesse sentido. Uma outra questão em relação à proteína é que alguns estudos, uma linha de pesquisa nesse sentido, disse o seguinte: se eu pegar uma proteína intacta, uma proteína de leite de vaca grande, quebrar em pedaços menores, quebrar um pouco, não quebrar muito, como seria uma proteína de uma fórmula com proteína extensamente hidrolisada para tratar alergia, mas quebrar um pouco, fica aqui no meio do caminho. Pode ser que, se o bebê não amamentado receber esse produto, pode ser que ele tenha algum efeito benéfico, como, por exemplo, prevenção de doenças alérgicas, entre outras coisas. E aí, tem um estudo alemão, tem uma série de publicações nesse sentido, e os autores fizeram exatamente essa mesma coisa. Crianças não amamentadas no primeiro ano de vida, e foram divididas em 4 grupos, mas o que vale aqui a gente conversar é que era um grupo que recebia fórmulas com proteína de leite de vaca intacta, e os outros 3 grupos recebiam fórmulas hidrolisadas, mais ou menos hidrolisadas. Esses bebês, eles eram filhos de pais alérgicos, com história de dermatite atópica, rinite e asma. E os autores encontraram um resultado que dizia o seguinte: essa hidrólise da proteína diminuía o risco desses bebês com 10 anos de vida de terem dermatite atópica. Isso virou quase como se fosse uma norma. Hidrolisa a proteína, diminui o risco de alergia, de dermatite atópica ao longo da vida. Todo o material que a gente recebia em relação a isso vinha com essa alegação. Vieram vários produtos desde então, inclusive de uso rotineiro com hidrólise de proteína, mas quando um outro autor pega esse estudo e vários outros estudos e coloca numa análise de meta-análise, né, num estudo, num gráfico de meta-análise, ele não consegue repetir esse resultado. Aqui dá para a gente ver que, olha aqui, né, lembrando que aqui eu tenho a média, a mediana e o intervalo de confiança nos bracinhos aqui dessa figura, esse daqui protegeu. Nesse estudo houve uma proteção em relação ao uso de fórmula hidrolisada e dermatite atópica aí até a adolescência. Mas ele foi o único. Todos os demais, eles simplesmente não mostraram significância estatística, tanto que a resultante não mudou, a resultante não dessa meta-análise não pode afirmar essa informação que a gente recebeu de forma tão intensa. Mas é óbvio que a gente aqui, sobre esse estudo, a gente recebeu uma série de informações o tempo todo, simpósio satélite, comunicação, um monte de coisa. Quando chega essa meta-análise 3, 4, 5 anos depois e não comprova esse resultado,
eu não estou me lembrando de ter recebido nenhuma informação nesse sentido, né? Por isso que a gente tem que estar muito munido, tem que estar atento a essas questões que hoje a gente conhece que são relacionadas a conflito de interesses e outras questões que a gente tem que estar atento. Por último, né, só mostrar uma coisa que é importante em relação à modificação da gordura, né? A modificação da gordura que eu vou trazer para vocês, né, a gente tem a família ômega 6 e a família ômega 3. E dentro dessas familhinhas, a gente tem 2 ácidos graxos muito famosos também, quando a questão é fórmula infantil, que é o docosahexaenoico e o araquidônico. Então, vocês vão ver lá produtos, fórmulas infantis que tem DHA e fórmulas infantis que tem ARA e fórmulas infantis que não tem nenhum desses dois. Por que que elas não vão ter nenhum desses dois? Quer dizer, eu tenho fórmulas que tem e tenho fórmulas que não tem. A gente já viu lá atrás. O Códex diz que isto não é obrigatório para ser incluído em todas as fórmulas, porque ele não traz nenhum benefício que seja essencial, vamos chamar assim. Isso é muito simples, né? Porque o que vai ter na fórmula infantil? O que vai ter na fórmula infantil são os ácidos graxos essenciais, o alfa-linolênico e o linoleico, que são os ácidos graxos essenciais. O organismo do bebê, ele consegue pegar o ácido linolênico e sintetizar araquidônico. O organismo do bebê consegue pegar o alfa-linolênico, elongar e colocar mais duplas ligações e sintetizar o EPA, o eicosapentenoico, que vai dar origem, mais um pouquinho lá para frente, ao ácido docosahexaenoico. O que é obrigatório ter nas fórmulas infantis são esses dois. É proibido colocar DHA e ARA? Não, proibido não é. Mas não existe evidência suficiente que isso seja necessário. Mas por que será que eles colocam, então, trazendo a alegação, por exemplo, que o nenê ficaria mais inteligente, alguma coisa nesse sentido? Porque o leite materno, ele tem linoleico, linolênico, ele tem ARA e ele tem DHA. E, obviamente, quando se achou isso, se pensou, então vamos colocar na fórmula. Porque se o nenê que mama no peito tem o melhor desenvolvimento cerebral, deve ser por causa desse DHA aí que já está pronto. Só que, quando eu ponho na fórmula, eu não tenho todos os outros fatores de proteção. Então, eu não encontro os mesmos resultados que eu encontraria do DHA na fórmula em relação ao DHA presente no leite materno. Então, dizer que aquilo está lá e o efeito, o resultado será o mesmo, isso não é verdade. Isso não quer dizer que as fórmulas não evoluíram muito ao longo do tempo, né? Então, a fórmula lá do século XIX, ela era muito mais insegura, inclusive, em relação a distúrbios metabólicos para esses bebês. Mas o limite é a gente ter o cuidado, a consciência de que estudos são necessários, que esses estudos têm que ser livres ou controlado para conflito de interesses, porque a maioria dos trabalhos hoje com fórmulas infantis são feitos pela indústria de alimentos, nem sempre de forma completamente isenta. Isenta não quer dizer que se muda os resultados. É que se eu faço um estudo e o resultado é favorável ao que eu pensei, eu publico. Eu faço força e publico. Agora, se eu estou patrocinando um estudo e ele não encontrou o que eu achava que ele ia encontrar, eu não faço tanta força assim para ele ser publicado, né? Faz sentido do ponto de vista, vamos chamar mercadológico, mas do ponto de vista ético, não. Tanto é que hoje em dia existem várias sociedades, inclusive revistas de alto impacto, que querem receber estudos ou apoiam estudos que dão resultado negativo. A gente precisa ver os dois lados da questão. Que a gente tem que sair da abordagem simples. Essa abordagem simples, homenagem ao DHA, os peixinhos aqui, é que o leite materno é benéfico para o desenvolvimento da criança porque ele tem um ácido graxo que chama DHA, ácido docosahexaenoico. A questão é muito mais complexa. Se a gente pescar
se esse conhecimento é dessa composição do leite materno, não com vara, mas com rede, a gente veria que tem muitos outros fatores associados. Está tudo junto, misturado em muitas coisas que a gente, inclusive, não conhece. Para terminar, então, eu queria só dizer que as fórmulas infantis, do ponto de vista de crescimento, elas são seguras. Eu trouxe isso para dizer o quê? Que elas são iguais, mesmo que elas tenham preços diferentes, se elas forem registradas pela Anvisa, a Anvisa traz esse conceito de segurança. A gente avançou muito nas pesquisas e, sem dúvida nenhuma, houve uma melhora significativa na sua composição. Entretanto, alegações não são permitidas, apesar da gente receber isso com frequência. E essas informações, que não vêm só, tudo bem, tem a NBCal, ela não vem diretamente da propaganda na TV, na revista, mas hoje a gente sabe que tem as mídias sociais, os blogs, os influenciadores, e essas informações de que tal coisa faz melhor para o cocô, aquilo melhora o cérebro do bebê e assim por diante, prejudicam o conhecimento dos profissionais da saúde e das famílias, onerando e trazendo fragilidade em relação à amamentação, né? Trazendo insegurança, trazendo dúvida em relação a todos os benefícios e prejudicando aí essas escolhas que são tão importantes para os indivíduos e para a sociedade como um todo. Muito obrigada. Boa noite a todos. Queria primeiro parabenizar a professora Fabíola pela palestra brilhante, né? Conseguiu sintetizar super bem esse sentimento que a gente, enquanto profissional de saúde, que pesquisa os benefícios do aleitamento materno, como a gente se sente quando vê certos estudos enviesados, né, e quanto isso é preocupante. Queria, antes de trazer essa discussão, né, pontuar e agradecer a presença de vocês, porque todos nós, de alguma forma, fazemos DORD. Então, sejam minhas colegas no Departamento de Nutrição, né, professora Poliana Cabral, professora Leopoldina Cerqueira, que há mais de 20 anos estudam isso, professora Kátia, né, que trouxe à tona, né, vem lutando, né, com esse reconhecimento da gente correr atrás de proteger as nossas crianças, né, contra esse marketing abusivo, professor Raul, e todos nós, que seja na clínica, na ponta, na pediatria, na nutrição, cada um a seu modo, a gente faz DORD e a gente está aqui numa quinta-noite preocupado em proteger nossas crianças. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Queria realmente parabenizar. E trouxe algumas provocativas que meio que conversam com tudo que a professora Fabíola trouxe, porque, né, a gente observa que as vendas, né, o OMS, ela traz que o consumo de fórmulas infantis ela aumentou cerca de 41% desde 2003. Só que no Brasil, esses dados eles são ainda mais alarmantes. Mesmo a gente sabendo que o padrão ouro para a amamentação, né, para a nutrição infantil até 2 anos de vida é o leite materno, e aí não só pela composição nutricional, mas também pelo componente imunológico, pela ativação epigenética dos microRNAs, né, tudo que já foi falado, a gente vê no Brasil, por exemplo, um aumento de 7,5 vezes de 2006 para 2020 na venda de fórmulas infantis. E aí, coincidentemente, como a doutora Fabíola já falou, isso tem esse marco, né, essa data, ela inicia com a publicação da lei que proíbe propagandas infantis, né, para produtos voltados para crianças pequenas, crianças menores de 1 ano. Então, inicialmente, creio que a ideia seria proteger as crianças com essa lei, porém a indústria alimentícia ela trouxe uma nova roupagem. Então, se eu não posso fazer propaganda para as mães, eu vou fazer propaganda para os profissionais. E aí a gente tem hoje estudos completamente enviesados que trazem aí esse aumento nas vendas. E quando a gente pensa em fórmulas com alegações, por exemplo, as fórmulas hidrolisadas, fórmulas sem lactose, o aumento desde 2006 é de alarmantes 23%. Isso vindo de profissionais, né, sendo completamente influenciados por essa indústria abusiva que traz aí esse viés de pesquisa tão presente. Então, eu quis trazer essas provocativas e trouxe algumas perguntas para a professora antes da gente passar
para as perguntas, né, do público, da plateia, mas a primeira delas é em relação a essa modulação epigenética. A gente sabe que o leite materno ele é muito mais que um alimento, né? E a gente sabe também que, coincidentemente, essas fórmulas que alegam que proteína hidrolisada reduz a alergia, né? Que a gente tem redução aí do risco de diabetes, de obesidade nessas crianças, como é alegado por essas indústrias e por essas marcas. Mas quando a gente vem observando dos últimos 20 anos para cá, a gente tem um aumento significativo em alergias, atopias, né, doenças mediadas por inflamação e por questões imunológicas nessas crianças pequenas, mas o consumo dessas fórmulas vem sendo aumentado. Então, associando isso com estudos epigenéticos que falam do papel imunológico do aleitamento materno, a gente vê que essa conta não está batendo. E aí eu queria começar trazendo para a senhora, professora, essa questão da modulação epigenética dos microRNAs. Então, a gente sabe que ele regula gene FTO, né, genes relacionados a comportamento alimentar, e a gente sabe que não só a parte imunológica, mas a parte metabólica dessas populações que vêm, né, em seguida, pensando em Doherty, elas são uma preocupação de saúde pública. Então, para a senhora, né, nos seus conhecimentos, como a gente, enquanto academia, poderia contribuir não só para essa regulação melhor desse marketing, mas como a gente poderia traçar estratégias para realmente trabalhar isso em nível de saúde pública, porque essa modulação hoje, ela está trazendo, né, está meio que ditando o perfil metabólico que a gente vai ter da nossa população, os problemas que já vem crescendo, né, de saúde pública lá na frente. Oi, Paula, obrigada aí pelas palavras, obrigada pela introdução, e queria lembrar dentro disso que, assim, a gente tem muitos desafios. Você falou, assim, as taxas de aleitamento materno no Brasil, elas melhoraram nas últimas décadas, mas, assim, a melhora nos últimos anos tem sido muito mais discreta e totalmente de forma inversa, há um aumento importante da venda de fórmulas e compostos lácteos, e hoje com um grupo que eu acho que a gente precisa ficar muito atento, que são indicação de fórmula para criança velha que eu estou dizendo, assim, mesmo aquele que precisa, parece que ele tem que fazer 15 anos e está tomando uma fórmula infantil, senão ele vai padecer. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e eu acho que aqui a gente está numa oportunidade muito boa para falar sobre isso, né? Bebê, qual que é a programação ideal para bebê? Vou chamar a palavra programação, a origem desenvolvimentista da doença para prevenção. Bebê tem que mamar no peito e comer comida, sabe? É algo que eu acho que teria que, se a gente conseguisse deixar isso muito mais simples, apresentar isso de forma muito mais simples para as famílias, a gente teria muito menos obesidade, muito menos desnutrição e muito menos seletividade alimentar, que hoje tem cursos de seletividade alimentar, né? E se a gente for olhar o obeso, na grande maioria das vezes, ele é um seletivo que come muito da mesma coisa. Então, assim, acho que está tudo na formação do hábito alimentar, que agora eu vou chegar aí no que você falou, né? Conforme, isso é muito interessante, conforme os estudos de composição de leite materno eles vão avançando, a gente hoje sabe que, lembra, as pessoas mais maduras aqui, Moisés, que eu estou vendo aqui, Rociclés, a gente lembra que a gente tinha uma tabelinha, Paula, você deve lembrar também, se apesar de ser muito jovem, que a gente tinha assim, ó, composição do leite de vaca, composição da fórmula e composição do leite materno, tudo numa mesma tabelinha. A gente dava aula com essa tabelinha, dizendo que o que era igual, o que era diferente. Conforme foi avançando o conhecimento do leite materno, se viu que assim, não dá para colocar numa tabela. Então, essa visão reducionista que é assim, a gente não dá para comparar. Então, acho que essa clareza a gente já tem. A gente tem que treinar, orientar, falar sobre a NBCal como um modelo de sucesso do Brasil
em relação à proteção da amamentação, porque muito do que a gente avançou foi relacionado à proteção, de propaganda, essa proteção que é não ter na revista, não ter na TV propaganda. A gente precisa avançar muito, eu vou chamar de proteção, porque eu acho que a maioria dos profissionais de saúde são bem intencionados. Eles podem ter uma distorção da informação que eles recebem. Eu vou dizer que 90%, posso falar dos pediatras e das nutricionistas que eu conheço, a maioria das pessoas, elas têm boa intenção. Só que a gente tem promoção de informação inadequada com cara de informação correta. Ou adequada, como se o que existe de mais novo, a melhor, é uma evidência que você pode implantar no seu dia a dia. Existe hoje a evidência, é muito claro isso nos guias, qualquer diretriz. Evidência científica não significa mudança de diretriz, porque você precisa juntar corpo para isso e ver se isso faz sentido na ciência da implantação. Então, eu acho que a gente tem que olhar, principalmente hoje, para sociedades científicas. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, cuidado e promover, entender que, assim, numa sala de 1.000 pessoas, tem 990 que estão ali querendo saber de verdade para trazer informação para o seu paciente, para as famílias. Mas que a gente vai ter que passar e tem que ter responsabilidade dentro dessa informação. Outra coisa que a gente precisa ficar muito atenta dentro disso que você falou agora são as mídias sociais, as redes sociais. A gente precisa ter legislação, a gente precisa avançar. O Brasil teve um papel muito importante nisso recentemente, na reunião da OMS sobre isso, que assim, se todos os profissionais estiverem preparados para receber informação de forma adequada, a gente também vai ter que ficar de olho, porque existe informação inadequada hoje, existe fake news em todos os lugares, por que não teria nas redes sociais? E para nós, que fomos formadores de opinião, estamos na universidade, a gente tem que cuidar das pessoas que a gente forma, a gente tem que ensinar bioética, a gente tem que ensinar o que é uma evidência científica de verdade, e eu acho que é fundamental que a gente tenha hoje, para a residência médica e multidisciplinar, essencial, e para a graduação também, ensinar um pouco o que é conflito de interesse. Porque eu vejo, às vezes, assim, o aluno ele não tem ideia de que eu vou dizer daqui do meu lado, né? Então, eu não conheço. Às vezes, tem aqui uma liga de alunos de cirurgia plástica que estão querendo estudar, mas recebe uns cremes de uma empresa que quer dar um coffee break. Eles precisam ter ideia que isso é um conflito de interesse. Isso tem que começar na raiz, porque tem muitos países avançados em relação a isso. O nosso Sistema Único de Saúde, ele nos dá muitas possibilidades. Não dá para ser dessa forma. Então, o conflito de interesses ligados à saúde, que prejudicam a saúde, ele deve ser ensinado desde sempre para os profissionais aí que estão ligados à informação. Todos nós somos pessoas que praticam a informação ou a desinformação, seja no ambulatório, no consultório, dando aula. Então, eu vejo esse caminho como um grande caminho. Se a gente ficar falando só de benefício, tá claro. Eu gosto de dar aula para os meus alunos falando de microRNA, porque eu falo de bioquímica, e eles acreditam. Então, trazer esse poder da informação é fundamental. Agora, se não tiver proteção e a gente não tiver engajado como sociedade nesse sentido, e aí quando eu falo sociedade científica, eu estou falando universidade também, eu estou falando departamentos, então, eu acho que falar sobre conflito de interesse hoje é fundamental, porque as pessoas elas estão morrendo de doença crônica não transmissível, ligado à alimentação, tabaco, álcool, alimento ultraprocessado, e tem um monte de gente vendendo remédio também para tratar essas doenças. Então, esses conceitos precisam ser ensinados para a gente ter uma sociedade mais sustentável. E não é utópico, né? Isso aí a gente está fazendo aqui um pouco agora. Tem aí 45 pessoas que a gente está conversando sobre isso. E que vão ser aí, quando a gente aposentar, né, Moisés? Vai ter gente aí
que vai estar ensinando e falando sobre isso de uma forma diferente. É isso. Perfeito, professora. E aí eu trago só mais uma provocativa rapidinho, antes de abrir as perguntas, que só confirma, né, essa questão do conflito de interesse e de quanto o novo parece ser melhor na visão de muitos profissionais, né? A OMS, em 2023, lançou o novo guia para bebês, e aí meio que fez um boom na cabeça de muito profissional, preocupou essa indústria das fórmulas infantis, porque ela recomendou agora usar o leite de vaca no lugar da fórmula para crianças maiores ali de 2 anos e que já fazem a alimentação, né, complementar. Então, o que é que esse guia ele traz? Tudo que a gente vinha resgatando, né, que a gente deveria manter preservado. Aleitamento materno até 24 meses, alimentação complementar, introdução alimentar correta e alimento, né? Então, a introdução alimentar ela vai ser essa passagem da amamentação para a alimentação da família saudável e adequada. Só que isso entra em conflito completamente com a indústria que vinha tornando essa suplementação tardia, né? Essas crianças agora com 5, 6 anos têm fórmulas para elas. Então, quando esse guia foi lançado, a gente ouviu, inclusive, dentro do Conselho de Nutrição, né, profissionais fazendo nota de repúdio nas redes sociais, porque estavam, como a OMS está favorecendo o uso de leite de vaca, que tem caseína, que provoca alergia. Então, era exatamente esse o discurso de profissionais que estavam completamente enviesados. Havia profissionais da Sociedade de Pediatria também com esse mesmo tipo de discurso. Então, eu trouxe agora essa provocativa realmente para endossar, né, essas suas palavras que foram realmente brilhantes, mas para a gente ver o quanto isso está arraigado, que até quando a OMS, o nosso órgão máximo de saúde, lança um guia que agora vai incluir, né, as famílias com renda maior, enfim, que vai estar adaptado à nova realidade das crianças, agora as pessoas elas começam a debater com isso e a ir contra, porque já vem com o pensamento de que hidrolisado é melhor, comprado é melhor, formulado é melhor. E você que não está aceitando isso agora, é porque você é arcaico, inclusive a OMS e as diretrizes. Então, realmente, a gente precisa combater isso, né? Eu vou complementar com uma coisa que você colocou. Eu acho que nunca esse tema foi tão importante e nunca um guia da OMS foi tão falado, o que foi ótimo. Eu achei muito bom, porque se não tivesse sido dito, é porque não tinha incomodado. Assim como o Guia Alimentar de 2019, ele teve um papel central do Ministério da Saúde, que teve uma participação. Ele foi até anteceder um pouco isso que a OMS trouxe. Ele nunca foi tão comentado, sabe? Então, eu acho que isso é tão importante, porque suscitou discussão. E suscitar discussão é sempre bom. Agora, isso que você coloca, isso é tão importante, e aí só relembrando, né, que o guia da OMS, né, que ele vem depois das publicações do Lancet, que vão dizer que, de verdade, tem profissionais de saúde que estão com a mente quase abduzidas. Você chega a não conseguir conversar com essas pessoas sobre leite de vaca. A Rosclei está aqui também, a gente teve umas conversas sobre isso. Eu tinha, por algumas coisas que eu falei desenvolver, eu tive que bloquear a rede social, porque parecia que a gente queria... Nossa, a gente que vai promover a saúde da criança, né? Parecia que você queria trazer o mal para a criança. Só lembrar que, né, nesse manual ele diz que o leite de vaca ele pode ser introduzido a partir dos 6 meses de vida para as crianças que tenham e que elas têm que comer comida. Que aí vem a segunda coisa que eu queria colocar. A gente gasta... Olha só como isso é interessante, isso para os jovens que estão aqui. O guia, ele tem... tanto o do Ministério da Saúde como esse da OMS, eu fiz uma busca ativa com a inteligência artificial, ele fala 4 vezes a palavra leite de vaca e fórmula infantil. Ele não fala mais do que isso. Só que existiu um movimento de 95% de energia para falar disso. Em várias reuniões que a gente estava,
Era assim, eu tô aqui, a gente está falando de que criança come, pelo amor de Deus. E pessoas que a gente via que, assim, são pessoas que pensam, mas é tão forte essa coisa do conflito de interesses, ela é tão forte que você transforma o jeito que a pessoa pensa. Então, o guia da OMS está lá, ele quer falar como as crianças comem. Ele não é um guia sobre leite de vaca e nem sobre alimentação, nem sobre fórmula. Sabe por quê, Paulo? Porque eu comecei a ver um movimento da sociedade produtora de leite de vaca. Daqui a pouco vão dizer que a OMS está apoiando o uso de leite de vaca, mas do sentido positivo, porque tem um outro conflito de interesses ligado a isso. Então, esse tipo de conversa que a gente tem aqui, a gente precisa que os jovens compreendam isso, que esse mundo é cheio de desafios, que a verdade ela é uma verdade que não dá para ver a informação de forma superficial, não dá para estudar por folheto. A nossa responsabilidade, já que a gente fala do DORAD, a gente está falando de pediatria, a gente está falando de criança, a gente tem que lembrar que a gente promove saúde. Aquela informação a gente precisa ter consolidada, a gente precisa ter credibilidade. E uma palavra que me vem à mente é reputação. O profissional tem que ter respeito pela sua reputação em vários sentidos. E eu acho que ensinar o conflito de interesse na raiz, ele é fundamental. A gente está no Sistema Único de Saúde, o profissional é prescritor, na grande maioria das vezes, de várias questões, e hoje isso é tão importante como saber farmacologia, é entender qual é a tomada de decisão que você vai ter em relação a isso. Lembrando que o guia da OMS, ele fala de comida, eu sempre falo isso. Ele quer saber como as crianças do mundo, ele está sugerindo como as crianças do mundo devem comer. São opções, né? Inclusive, fala de consistência de alimentação, de como... Forma de administração, olho no olho do bebê. Sentar à mesa, tudo que envolve a alimentação da família, para que essa criança saísse de um aleitamento materno para a alimentação da família, saudável, né? E aí, em consonância com outros guias alimentares. Mas, professora, foi perfeito. Vou passar a palavra para Henrique também, para abrir para a pergunta, né, para quem quiser, e encerrar aqui minhas colocações. Tá? Vou roubar o lugar de Henrique aqui e agradecer pelo debate brilhante, né? E me abrir aqui para 3 perguntas. Então, acho que Raul já tem uma, então pode falar. Sou eu? Posso falar? Isso, você mesmo, pode falar. Não, eu só queria... Eu estou tão orgulhoso, tão feliz por 2 grandes profissionais. É claro que Fabíola tem um cabedal de conhecimento de tudo, mas foi tão bom ver uma pediatra e uma nutricionista, né, trazendo importantes considerações sobre um tema tão bonito, que aí eu queria prestar uma homenagem a Kátia Brant, sabe? Porque Kátia foi tão importante conhecer Kátia, e aí eu fico feliz também, porque Kátia Brant, o pai dela, olha que eu já tenho uma certa idade, viu, Fabíola? O pai dela foi meu professor, era um cirurgião pediatra, sabe, competentíssimo. E aí eu estou vendo também uma outra figura muito importante que está assistindo, a gente tem o privilégio de assistir, que é Fátima Doerti, que é filha de Dr. Miguel Doerti, que para nós é um papa, né, dessa área de vocês. Mas eu quero só dizer que como é bonito tudo isso e como é importante a gente ter como militância, né, a amamentação, né, e ter todos esses cuidados que Fabíola tão brilhantemente colocou e que o debate com Paula Brielle, que é uma nutricionista importante também, trouxe para a gente. Eu só queria agradecer, e a pergunta é o seguinte: quais são as perspectivas? Vamos lá.
As perspectivas é que, em relação a que a gente consiga atingir os nossos objetivos, que é alimentar as crianças melhor. Eu acho que é alimentar as crianças melhor. É redução de desigualdade, não só socioeconômica, como de informação. Informação e comunicação, né? Para comunicação, que a informação, a comunicação, ela seja adequada, que ela seja transparente e que a gente tenha muita clareza em relação ao nosso papel, e eu acho que eu estou falando aqui para a maioria de profissionais de saúde, que a gente tenha muita clareza no nosso papel e na nossa responsabilidade, e que, especialmente os jovens que estão aqui, né, que fiquem atentos, porque são vítimas de desinformação, assim como a gente tem fake news nas redes sociais. Espelhem-se nos seus professores, tá aqui o professor Raul, que falou brilhantemente, a professora Kátia e tantas outras pessoas que estão aqui, e não só professores, mas profissionais mesmo, que têm essa questão da reputação e da integridade, porque eu sou sempre o Moisés, acho que não está aqui, sou sempre a pessoa do copo cheio, meio cheio. O Moisés, se a gente tiver um copo a gente brinca que se tiver um copo pela metade, o Moisés vai falar que ele está meio vazio, eu vou dizer que ele está meio cheio. Eu tenho sentido um movimento, eu tenho muita esperança e sentido um movimento que é não só ligado à amamentação, mas isso de alimentação saudável, alimentação adequada para a criança nos últimos 15 anos, nos últimos 10 anos, desde o último guia alimentar da população brasileira. Não é fácil a gente vencer isso, porque tem muitos interesses envolvidos. Mas quando eu, aqui, à noite, a gente está com 45 pessoas ouvindo falar sobre isso, eu tenho uma perspectiva muito boa. Só que não podemos perder a vigilância. A gente precisa de legislação, aprimorar a NBCAL, a gente precisa ter um olhar sobre o que a gente ensina, a gente precisa ter um olhar sobre as sociedades científicas, a gente precisa ter um olhar sobre o conflito de interesse. Não adianta só alertar, a gente precisa legislar, porque o cigarro só diminuiu o seu consumo porque a gente teve legislação forte, pesada, taxação sobre isso. Educação também tem a ver com legislação. Então, a gente, nós somos privilegiados, né? Eu sempre me coloco aqui, tenho o prazer de falar para 40 e poucas pessoas, professor Raul aqui, nós somos privilegiados. Então, a perspectiva, eu acho que a gente tem que também fazer o advocacy a favor da proteção, aprimorando as nossas legislações. Sem legislação, eu acho que a gente fragiliza muito. Posso ter o melhor microRNA, posso ter uma pesquisa publicada na Nature sobre microRNAs no leite materno. Se isso não vier casado com informação, comunicação e advocacy, inclusive para que a mulher tenha licença maternidade, que ela tenha maior acesso a locais onde ela faz ordenha de leite materno, que ela tenha menos desigualdade no emprego, a gente não vai conseguir seguir nesse caminho que já conseguimos caminhar bastante. Mas falta muito. Perfeito. Então, mais alguém teria alguma pergunta para fazer? Senão vou fazer o convite para a doutora Kátia, caso ela possa ligar o microfone para falar aqui. Pronto, Walter, meta bronca. 5. Bom dia, professora. Meu nome é Walter. Eu sou estudante aqui da UFPE. Sou da Liga também. E foi perfeita a sua fala, como da professora Paula. Foi massa. Eu só fiquei com uma dúvida em relação ao hiato entre o que é certo, que são os 4 meses de crescimento, e o 6º mês que a gente faz a iniciação alimentar. Então, teoricamente, a partir depois dos 4 meses, eu não precisaria dar mais fórmula para as crianças que só recebem fórmula. E a minha segunda pergunta, se a senhora permitir já estendendo isso, é porque a gente percebe que os pais, eles querem adotar a fórmula como se fosse o leite. Na mente deles, a fórmula é o leite. E vem muito do que a gente escuta mesmo na mídia e no dito popular. E aí eles querem ir até 2 anos dando fórmula.
porque o leite é preconizado até 2 anos. Então, eu queria ver da senhora uma estratégia para que a fórmula fosse encerrada realmente na introdução alimentar, que para mim é até onde ela seria válida. Obrigado, professora, pela oportunidade. Walter, muito obrigada a você pelas excelentes perguntas. A primeira coisa que eu vou te dizer é que, assim, em relação aos 4 meses, é que a Anvisa, ela exige estudos de segurança até 4 meses. Segurança quer dizer, assim, tem que ter um grupo amamentado, um grupo com aquela fórmula, e eles vão avaliar até 4 meses se as crianças cresceram de forma adequada, ponto. Essa, não só a Anvisa, né, a maioria dos estudos estão nesse sentido. É isso, ponto. Tem uma questão que é importante, que vem dentro do que a OMS traz agora, que é claramente assim, que fica muito flexível, vou chamar assim. A partir do momento que a criança começa a comer comida, ela poderia receber leite de vaca, desde que a alimentação dela fosse adequada, diversificada, vamos chamar assim, né? Para conseguir atingir todos a maioria dos nutrientes necessários. Então, isso é claro. Então, uma coisa que o estudo está mandando e faz sentido no que você está falando. Durante o processo de introdução de alimentação complementar, você pode ter maior facilidade ou maior dificuldade, que é aí que começam, às vezes, a aparecer as carências e os excessos, entendeu? Então, a grande chave da questão, ao meu ver, hoje em dia, não é o tempo da fórmula, o tempo do leite para a criança não amamentada, é como é que você introduz a alimentação complementar. Porque a gente sabe que a introdução de alimentação complementar, ela foi muito pouco valorizada, ou a gente aprendeu pouco, ou a gente botou muita regra, então a gente acabou perdendo isso. Então, essa é a primeira coisa que eu queria te dizer. Então, hoje as recomendações vão falar que as crianças podem receber fórmulas infantis até 1 ano de vida. Recomendação europeia, documento recente, aí, inclusive, da SPP, a OMS, ela vai nesse sentido, pode receber até 1 ano de vida. E a OMS vai falar que a partir de 6 meses de vida, a criança já vai poder aí receber o leite de vaca ou a fórmula, eles colocam dessa maneira. E aí eu vou tocar num outro ponto que você falou, que é por que usar fórmula para criança acima... Estou falando tudo de criança não amamentada, porque criança amamentada não precisa de leite, não precisa de fórmula, eles não precisam de nada. Eles precisam de leite materno e comida. Às vezes os pacientes ou os residentes chegam para mim e falam assim, doutora, aquela mãe, ela quer continuar, o nenê está chegando já em 9 meses, porque também o manual do Ministério da Saúde, ele diz que a partir não só do Ministério da Saúde, como a recomendação canadense diz que leite de vaca pode começar a ser dado a partir de 9 meses também. Então, você vê que o que não faltam são opções aí para se debater, se discutir com a família. Então, 9 meses também, o Guia Alimentar do Brasileiro e a Sociedade Canadense de Pediatria, para não dizer que a gente está falando só de país mais ou menos desenvolvido, diz lá que a partir de 9 meses a criança tomando fórmula deve começar a receber leite de vaca, para que com 12 meses ela esteja já sem a fórmula. Às vezes o residente vem e pergunta, professora, por que depois de 1 ano, aquela mãe quer continuar com aquela fórmula, aquele produto, depois de 1 ano ela se sente mais segura, tem problema? Tem problema. Primeiro problema, a fórmula infantil é um produto ultraprocessado. Ela pode ter uma indicação em alguns casos, mas ela é um produto ultraprocessado. Ela passou por mudanças do ponto de vista de engenharia de alimentos que o alimento em geral não passa. Ela vem dentro de um recipiente que tem ali, muitas vezes, disruptores endócrinos ligados ao plástico. Então, a gente tem que pensar como um produto que tem que, se for usado, tem começo, meio e fim. E a terceira coisa é que existe a percepção, e a gente como profissional de saúde, a Paula como nutricionista sabe bem disso, que fica a ideia de que eu vou ficar mais tranquila se ele tomar a fórmula
o que me dá um pouco de preocupação de que eu não vou tomar tanto cuidado com a alimentação complementar. E se eu não tomar tanto cuidado eu não estou dizendo de restringir nada, estou falando de estimular, de diversificar, de trazer esse momento como um momento de oferta e de compartilhamento, a gente pode ter o início daquilo que depois vai chamar a criança que não come. Então, fórmula é um produto ultraprocessado, a gente está usando embalagem para isso. A gente, quando indicada, ela deve, assim, não há necessidade nenhuma de criança saudável ficar recebendo fórmula infantil por mais do que 1 ano, por mais de 9 meses, se for aí o caso, e em situações onde isso se faz necessário, a partir dos 6 meses, interromper seu uso. E tem esse olhar da família, achar que o leite vai fornecer tudo o que a criança precisa. Isso daí não é verdade. Ah, mas tem DHA, tem vitaminas. O DHA, ele tem que vir do leite materno ou do peixe que nada em água fria, ou meu organismo sintetizar a partir de óleos vegetais. Ele não tem que vir de um produto naquele que ele não é fonte. Não sei se eu respondi para o Walter. Sim, eu queria também dar uma visão mais nutricional da coisa. Nutricional que eu digo para nutricionista, não só do nutriente em si, né? Mas, Walter, diferente da sucção, da amamentação, que a gente já vem com instinto, e, obviamente, mãe e filho ainda demoram um pouquinho a aprender nos primeiros dias, mas o ato de comer, né, o ato de se alimentar, ele é um ato que ele é aprendido. Então, às vezes, a gente coloca ali 6 meses, e as pediatras, né, me corrijam se eu estiver errado, a gente coloca 6 meses como um padrão na curva de população, né, que geralmente as crianças com 6 meses já têm habilidades motoras suficientes para começar a se alimentar, né? Então, tem criança que atrasa um pouquinho isso, mesmo não sendo prematura. Tem criança que com 5 meses ela já desenvolve sinais de que tem essas habilidades já desenvolvidas, então a criança já senta sozinha, a criança já perdeu, né, aquele reflexo de protusão de língua, de ficar assim, com a língua para fora, ela tem mais interesse pelo alimento, ela começa a fazer oral, de querer colocar tudo na boca. Então, são alguns sinais que a gente chama de sinais de prontidão de que essa criança está apta a iniciar a introdução alimentar. Às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois de 6 meses. Então, isso vai variar. Geralmente, a gente deixa aquele padrão ali, mas em nível de ambulatório, a gente vai avaliar a criança, né? Caso a caso. E aí, a introdução alimentar, ela deve ser pensada não somente como uma oferta de nutrientes, porque até então a criança, até 6 meses, teoricamente, ela está recebendo o seu leite materno ou a sua fórmula como a principal fonte de nutrição. E nesse período, é para ser isso mesmo, obviamente com a preferência do leite materno. Agora, a alimentação complementar, ela vem para, além de complementar a alimentação, ela vai desenvolver o hábito de alimentar-se de maneira saudável e de conhecer os diferentes alimentos. E por isso que o guia, ele foca tanto em retirar, em não colocar, né, açúcar antes de 1 ano ou antes de 2 anos, dependendo do guia, né, de não colocar temperos industrializados, temperos prontos, que além de serem ultraprocessados, né, interferirem na microbiota intestinal dessa criança, no sistema imune, etc., também vai estar relacionado com as preferências, né, do paladar dessa criança. Então, às vezes, ela não passa a conhecer direito o sabor que tem uma fruta, um vegetal. Às vezes, a gente é acostumada, inclusive, eu pego isso, às vezes, com mães em consultório, acostumada com o sabor doce, aí você vai oferecer uma fruta amarga, diz, não, mas isso é amarga. Não, amargo não é ruim, amargo é um sabor. Então, esse primeiro ano ali de vida e essa introdução alimentar, como a professora Fabíola bem falou, ela está diretamente relacionada com a saúde alimentar lá na frente. Então, não só no sentido de nutrir e comer frutas e verduras, mas também na parte sensorial, no desenvolvimento de uma alimentação que seja realmente rica e que a gente tenha adultos que consigam comer, por exemplo, texturas diferentes, né? Alimentos com mais ou menos tempero, mas que ele consiga consumir os alimentos na sua totalidade, né? Em diferentes preparações, sem aquele paladar que a gente chama de infantil.
A gente está vendo um crescimento muito grande de seletividade alimentar em crianças, mas quando a gente vai ver, existem outras causas, óbvio, mas quando a gente vai ver a família, a mãe é seletiva, o pai é seletivo, e a gente vem de uma introdução alimentar mal feita, em que ou ela foi tardia, ou ela foi somente liquidificada, jogada ali para a criança comer, e não é assim. Então, é um período que a gente vai transicionar entre a fórmula ou o leite materno e a alimentação saudável. Então, por isso o leite de vaca aqui ele não vai ser um problema, porque ele é parte de uma construção inteira de um hábito alimentar. E aí, infelizmente, o que a gente vê hoje é a indústria se contrapondo a isso. Não só 2 anos você foi muito gentil, tem fórmulas para crianças de 5 anos sendo vendidas. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E tem fórmulas até para adolescentes. Né? A gente já sabe que algumas famílias de marcas aí já tem a marca júnior, sênior, criança, adolescente e todas as fases da vida, que é para a pessoa se sentir, como a professora bem falou, suplementada. Então, eu não preciso comer verdura porque todas as vitaminas, todos os minerais já estão fornecidos ali porque é de A a Z. Então, isso é algo que a gente precisa realmente combater. E começa nessa introdução alimentar, né? Perfeito. Então, rapidinho, a doutora Kátia, ela vai falar, ela não estava aqui quando a gente deu os créditos para ela por ter organizado esse evento, por ter surgido com a ideia, né? Então, ela vai ser a última pessoa a falar, porque a gente não tem mais tempo para mais outras perguntas, né? Então, passo a palavra para a doutora Kátia e agradeço a Paula, a Fabíola, professor Raul, Walter, todo mundo pela participação. Foi um debate bem enriquecedor. Eu não ia nem abrir, mas não resisti, né? Rapidamente, só agradecer, dizer que eu estou super orgulhosa da participação de tantos, né? Não posso negar que, principalmente, dos alunos da minha liga, né, Fabíola? Mas, óbvio. Mas, assim, agradecer imensamente a Paula, todo o grupo do Henrique, que alegria, que, assim, sintonia foi nos aproximarmos, né, do grupo do Dohad e poder falar, né, Fabíola, poder falar e poder ser transparente, poder ser científico, né, sem estar preocupado, eventualmente, de ofender, talvez, algumas questões, porque todo mundo fala em nome da ciência, né, que parece algo tão simples, mas fantástico. Eu queria só dizer, né, do quão preocupante quando a gente começa a falar sobre todas essas questões, ver que a ciência, o conhecimento, ele foi tirado, de certa forma, das mãos da academia, né, em relação a essas questões, e delegado tanto, na verdade, incorporado pelas indústrias, né, que teve todo o interesse de manter esses ensinamentos distorcidos, vamos dizer assim, né, e a educação dos profissionais foi sendo entregue na mão deles, né, e como é difícil, quanta coisa a gente tem que desconstruir para conseguir construir aí um conhecimento que, enfim, que seja transparente, né, que seja embasado cientificamente. A gente não está advogando, a gente quer a verdade, vamos dizer assim, né, a gente quer o melhor para o ser humano, para o desenvolvimento do ser humano. Mas, enfim, incentivar, na verdade, todos nós a promovermos cada vez mais eventos, atividades, envolvendo aí a academia, a ciência, né, os meios científicos, e trazer de volta à comunidade científica a posse desse ensino, né, desse ensinamento, tirar isso das mãos da indústria, né, ela domina o conhecimento dos profissionais aí, dos pediatras, dos nutricionistas, né, mas a gente tem tanta área, né, a gente tem todos os cursos aí, né, que a gente pode fazer uma força para que, a Fabíola falou, né, quanto isso tem que, eu concordo plenamente, o quanto isso tem que estar na grade da graduação dos cursos das áreas de saúde, né, e da pós-graduação, principalmente a pós-graduação estrito senso, né, as residências. Então,
Como a gente está aqui falando para várias pessoas, a gente está plantando sementes, né, Fabíola também, Paula, professora, a gente planta sementes. Eu acredito em plantar sementes. E a professora Gisélia diz, a gente não sabe a semente em que terreno vai cair, né? Quem está ouvindo, quem vai crescer aí, né, nesses terrenos que estão aí ouvindo essas palavras, né, maravilhosas aí, Fabíola, Paula trouxeram. Então, vamos continuar plantando sementes, é isso. Eu acho que a gente tem que lutar para que essas atividades, né, e que aconteçam com mais frequência e que sejam incorporadas nas instituições de ensino, né? Já lanço aqui uma proposta, viu, alunos, todos e as entidades, para que a gente possa fazer aí uma união de muitas ligas, né, de diferentes áreas aí da saúde, ligas e outros grupos acadêmicos, né, envolvendo aí as instituições de ensino, as universidades, né, quem sabe aí promover aí esse debate e outros debates em torno dessa temática tão importante, por esses canais, né, e aí fortalecendo esse caminho para poder aí montar um exército de conhecimento, né, e de pessoas, né, que possam se posicionar diferente do que a indústria difunde, né? É isso. O professor Raul diz que ele manda umas figurinhas daquela de Sancho Panza e... Como é, professor? Ele sou eu e ele. Dom Quixote E Sancho Panza, viu, Fabíola? Ele manda para mim. Sou eu e ele. Quero essa figura para mim. Você também, somos vários. Moisés, somos vários. Não somos só dois, não, somos vários. Eu acredito no exército. Está aumentando, viu? Está aumentando, pois é. Então é isso, pessoal. Boa noite, obrigada. Eu não pude me conter aqui. Um beijo para todo mundo. Até o próximo. Posso só falar uma coisinha? Claro. Fica à vontade, professora. Não, é muito rápido, não é ser contra ou a favor, na verdade é que tudo fique no seu lugar. As coisas têm o seu lugar e elas precisam ser transparentes. E só finalizando aqui, eu acho que devem ter vários alunos, estudantes aqui, eu não sei se eles têm a ideia de quão importante é Recife, toda a pediatria e as nutricionistas e os professores que vocês têm, assim, aí com vocês, assim, eu estou dizendo isso porque eu estou aqui em São Paulo, eu não estudei em Pernambuco, eu sou daqui, mas desde que eu estou na graduação, a gente ouve falar de vocês, professor Raul, vocês falaram agora de Gisélia, assim, vocês têm, assim, muita sorte de estar nesse lugar onde vocês estão, com essas pessoas que vocês estão, que são a história da pediatria. A pediatria sobre o aspecto da atenção integrada à pediatria. Aquilo que a gente hoje fica falando, atenção, isso é feito de forma inovadora pelo grupo aí que vocês fazem parte há décadas, não só do ponto de vista de ensino, de pesquisa, de extensão, quando isso nem chamava extensão, e advocacy, que é promoção de saúde, promoção do cuidado da criança. Recentemente, nessa crise humanitária, ali na região Yanomami, foi em Pernambuco que as pessoas buscaram, que o Ministério buscou lideranças. Então, é só para os alunos se sentirem assim... às vezes a gente precisa de um GPS, né? Hoje a gente precisa de um GPS para as coisas ganharem um significado dobrado, assim. Então, parabéns para vocês pela organização, pelo convite, assim, eu só tenho a agradecer, espero vê-los pessoalmente em breve. Exatamente, a nutrição também. Então, tudo que se refere ao cuidado, assim, é com vocês. Muito obrigado, professora Fabíola, professora Paula também, e a professora Kátia por ter proposto, né, esse evento. Então, acho que foi excelente. E aí, a gente, por conta do horário, né, também até para liberar as professoras que acabaram de chegar do trabalho, a gente vai finalizar. As formações sobre DORAD, sobre o LAPEN estão no chat, eu deixei lá fixado. Lista de presença, tá? Para quem não assinou.
E é isso, semana que vem a gente tem mais, no mesmo dia, no mesmo horário, né? De quinta-feira, dia 22. E aí vejo vocês lá. Boa noite a todos e muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até mais. Até breve. Boa noite. Até mais, gente.